Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa abençoar meu amigo, minha amiga, o seu dia, o seu lar, a sua família. Peço a você que se ainda não foi inscrito em nosso canal, Jesus Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você estará nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama. E vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos numa série de estudos e essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós vamos para o nosso sexto estudo da palavra do Senhor, que tem por tema Sinais da Volta de Cristo. Convido você onde você está para fechar os olhos e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, abençoe, Senhor, esse presente estudo. Abençoe, Pai, o meu amigo, a minha amiga que está assistindo esse vídeo. Nos dê aqui, Senhor, um bom estudo da Tua Palavra. Obrigado por tudo, nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você a pegar a sua para nós estudarmos juntos as Sagradas Escrituras. Vamos fazer aqui uma pequena introdução do nosso tema, que diz assim, veja só. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Está em Mateus 24, verso 3. O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? É o tema que nós iremos estudar. A primeira pergunta diz assim: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Convido você aí no livro de Mateus, o capítulo 24, o verso 6 e o verso 7, que nos diz assim: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 7 nos diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Veja só, que sinais seria visto então no mundo social antes da volta de Jesus? Guerras, rumores de guerras. E realmente nós estamos vendo isso, né? Guerras em vários lugares e rumores de guerra. Mas vamos lá. Que três grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Então agora nós vamos ver três grandes sinais no mundo natural. No verso 7, nós percebemos no capítulo 24 que diz assim, olha, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. O primeiro grande sinal aqui no mundo natural é terremotos. Nós vemos com frequência terremotos acontecendo, não é mesmo? Mas nós temos também, aí no verso 29 do capítulo 24, dizendo o seguinte, veja só, o verso 29 do capítulo 24. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Você percebe que diz o verso 29 do capítulo 24, diz assim: o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Então perceba o seguinte, perceba
que no mundo natural fala de terremotos, fala do escurecimento do sol e da lua, fala também da queda das estrelas. O escurecimento do sol e da lua se deu em 19/5/1780. Isso aconteceu, as pessoas acreditavam que Jesus estava voltando. A queda das estrelas ou de meteoros aconteceu em 13/11/1833. As pessoas acreditavam que Jesus estava voltando, mas Jesus não voltou. Mas vamos lá, e no mundo religioso, né? Que sinais seriam vistos no mundo religioso? Convido você a abrir em Mateus capítulo 24, verso 4 e 5, que nos diz assim. Veja só, 4 e 5. E eles respondeu, vede que ninguém vos engane. O verso 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. O verso 11 nos diz assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. O verso 24 do capítulo 24 nos diz o seguinte, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E no mundo religioso, que sinais seriam vistos? Falsos cristos e falsos profetas. Aqui diz que eles enganam as pessoas operando sinais e prodígios. E aqui diz que, se possível, engana até os eleitos, os escolhidos de Deus. Nós estamos vendo isso? Estamos vendo? Hoje existe pelo mundo afora pessoas que se dizem o Cristo, né, enviado de Deus. Pessoas também que se dizem profetas, mas a Bíblia fala que eles enganam as pessoas. Mas vamos seguir? Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Aí no livro de Mateus ainda, capítulo 24, o verso 14, a palavra do Senhor nos diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Além dos sinais que foi mencionado, que nós mencionamos, no mundo social, no mundo natural, no mundo religioso, nós temos esse grande e importante sinal, que é a pregação do Evangelho. Para que Jesus volte, o Evangelho do Reino tem que ser pregado a todo povo, língua e nação. Agora veja só, Paulo fala de um outro Evangelho que está sendo pregado, Gálatas 1, verso 6. O que fazer para não ser enganado? Convido você aí no livro de 1 João, pertinho de Apocalipse, o capítulo é o capítulo 4 de 1 João, e o verso é o verso 1. Estou aqui folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo, para nós acharmos juntos as Sagradas Escrituras. Aqui nos diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A palavra de Deus aqui está dizendo que nós devemos provar se algo vem de Deus ou não. Porque aqui está dizendo que muitos falsos profetas têm saído afora pelo mundo. Então, meu amigo, minha amiga, nós devemos provar se o ensinamento dessa pessoa está de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. O que diz aí em Mateus capítulo 7, verso 15? Vamos lá. Mateus capítulo 7, e o verso é o verso 15. Procurem na sua Bíblia aí. Vamos achar juntos. 7, verso 15. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Mateus 7, verso 15 nos diz o seguinte. Veja só o que diz aqui. Acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores.
Porque Deus manda provar, então, aqui diz que nós devemos acautelar, né? Nós devemos ter cuidado, porque eles apresentam-se disfarçados, apresentam-se como ovelhas, mas são lobos roubadores. Mas o que diz o livro de 2 Pedro 3, verso 16, aí pertinho de Apocalipse? 2 Pedro, convido você a abrir a palavra de Deus. Veja só o que diz 2 Pedro, o capítulo é o capítulo 3 e o verso é o verso 16, que nos diz o seguinte. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Pedro aqui está dizendo de pessoas que deturpam as escrituras, e nós devemos ter cuidado. É por isso que Deus manda provar os ensinos do profeta. Veja só, por que Deus manda provar segundo esses textos que nós lemos? Porque o engano às vezes parece verdade, e nós devemos provar por isso. Segundo, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. É por isso que Deus manda provar. Agora veja só, como saber se uma doutrina é verdadeira? Como saber? Quando nós pegamos o livro aí de João, o Evangelho de João, o capítulo é o capítulo 7 de João, e o verso é o verso 17. Veja só o que diz o Evangelho de João 7, verso 17. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7,17 nos diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João aqui está dizendo que se nós quisermos conhecer a respeito de Deus, né, nós temos que conhecer, né, a doutrina e se ela procede de Deus. Quando nós vamos no livro de Isaías, capítulo 28 de Isaías, e o verso 10, a palavra do Senhor nos diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então você percebe aqui o seguinte, como saber se uma doutrina é verdadeira? Primeiro, a doutrina tem que estar de acordo com toda a Bíblia. Você percebe o que diz o livro de Isaías aqui? Existe uma regra, existe um preceito. E no final diz aqui o seguinte: um pouco aqui e um pouco ali. Então, a doutrina, para ser verdadeira, tem que estar de acordo com toda a Bíblia. Um outro ponto que é interessante aqui é o seguinte: se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Então, convido você aí no livro aí de 2 Pedro 3, verso 9. Se todos os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Pedro fica aí pertinho de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso é o verso 9. Estou aqui folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo, para nós acharmos juntos as Sagradas Escrituras. Meu amigo, minha amiga, vamos buscar juntos. 2 Pedro 3, verso 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Se todos os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Aqui no livro de Pedro diz que o Senhor Jesus é longânimo, ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, mas que se arrependa. É por isso que o Senhor ainda não voltou.
está dando, meu amigo, minha amiga, oportunidade para mim e para você, para aceitá-lo como nosso Salvador. Mas veja só, que atitude devemos ter no tempo do fim? Quando nós vamos no livro de Lucas, capítulo 21, o Evangelho de Lucas, convido você aí a folhear sua Bíblia, o capítulo 21 de Lucas. Que atitude devemos ter no tempo do fim? O verso aí é o verso 28, que nos diz o seguinte, capítulo 21, verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Você percebe o que a palavra de Deus está dizendo? Exultai e erguei a cabeça, porque a nossa redenção se aproxima. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós temos que manter a cabeça erguida. Mas quando nós pegamos o verso 34 do mesmo capítulo 21 de Lucas, diz assim, veja só, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Aqui está dizendo que nós temos que ter uma vida sobre o Senhor Jesus e que as coisas aqui do mundo não tenham domínio sobre nós, para que nós naquele grande dia não sejamos pegos de surpresa pelo Senhor. A minha vida e a sua vida tem que estar pautada sobre a pessoa de Jesus. Mas veja só, o que diz Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. A palavra do Senhor nos diz o seguinte. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Sabe, meu amigo, minha amiga, que atitude devemos ter no tempo do fim? Exultar e erguer a cabeça. Buscar a Deus em primeiro lugar. Essa é a atitude que devemos ter no tempo do fim. Espero que Deus abençoe você. Espero que você venha aprender um pouco mais da palavra de Deus com esse estudo. E peço a você que curve aí sua fronte onde você está e vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, amado Pai, abençoe essa pessoa de maneira toda especial. Cuide dela. Hoje nós aprendemos, Senhor, os sinais da Tua vinda. Esteja conosco, Pai. Nos prepara a cada dia para esse grande dia da Tua volta. Que naquele grande dia possamos ouvir do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Obrigado por esse momento. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.